Esse ponto levantado pelo professor Gustavo é muito importante. O Supremo vem reiteradamente dizendo da recepção do regimento interno pela Constituição. Agora, isso traz um problema enorme para a questão da prerrogativa da União, representada pelo Parlamento, de legislar em matéria processual penal. Né? Porque dizer que o regimento foi recepcionado não quer dizer que o Supremo passa a ser um legislador por via oblíqua da norma adjetiva penal. Então, quer dizer, ele não ficou com essa incumbência por eventual recepção de uma norma ou outra. E o ponto, por exemplo, da designação de um relator por parte do ministro Toffoli, sem sorteio, como bem observou o professor Gustavo, isso fere o princípio do juiz natural, porque há uma escolha ali do delegatário, porque, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes age como delegatário da presidência do Supremo. Vamos lembrar que ele escolhe, mas a delegação ainda existe. Então, na verdade, a presidência desse inquérito judicial continua a ser do presidente do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de destacar um ponto aqui, na ação, na arguição de descumprimento de preceito fundamental que questionou a abertura desse inquérito, de número 572, se eu não me equivoco, houve inclusive um pedido de arquivamento da Procuradoria-Geral da República à época. E a Procuradoria-Geral da República é a destinatária da investigação. E o Supremo discordou. Isso fere frontalmente o princípio acusatório que rege o processo penal contemporâneo, que separa a figura do acusador, da do investigador e muito mais ainda da do julgador. E aqui o Supremo funciona, né, numa espécie de quase que uma reedição da peça teatral O Mistério de Irma Vap, que veste todas as roupas, a da vítima, a do delegado, o do promotor e o do juiz. Né? Então, realmente de causar espécie que as coisas sejam conduzidas assim. Então, a manifestação da OAB, ainda que tardia, vem em boa hora para lançar luz aqui sobre esse problema, e a gente aguarda mesmo que o inquérito seja encerrado, não para enterrar a gravidade dos fatos que estão ali apurados, ao contrário, para que sejam esses fatos distribuídos às autoridades competentes e com atribuição para investigar, e as autoridades competentes para julgar esses mesmos fatos. Agora, tanto o doutor Gustavo quanto o doutor Leonardo, eles mencionaram algo que eu quero que o professor Carlos Kaufmann também reflita a respeito do papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Ok, pertinente o pedido? Acho que a maior parte das pessoas com as quais eu conversei enalteceram esse posicionamento da Ordem. Mas, doutor Carlos Kaufmann, 7 anos depois? Caniato, o negócio é o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, acho que nós lembramos aqui, foi responsável pelo impeachment do Collor. Ela agiu quando tinha que agir. A Ordem dos Advogados do Brasil, neste caso, ela está há 7 anos parada, dormindo. Várias condutas abusivas foram praticadas, inclusive contra advogados em julgamentos, e a Ordem não se manifestou. É importante se manifestar, sim, mas isso não pode ficar apenas em um ofício. Tem que ter atitude mais concreta, tem que ir além e tem que fazer valer a nossa Constituição Federal e tem que fazer valer o direito. Essa é uma função da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria só fazer uma retrospectiva, até porque o Massoud tocou num ponto aqui importante, Daniel, que é o seguinte: como que começou esse inquérito da fake news? Tá? Então, em 2019, em março de 2019, por uma manifestação de um procurador da Lava Jato, que falava do Supremo, falava algumas questões do Supremo, se instaurou esse inquérito policial, na qual o presidente de ofício instaurou esse inquérito policial, presidente do Supremo, então, Toffoli, à época, e designou o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, como relator deste inquérito policial. Isso foi em março, tá? Que foi apurado por ofensas à honra de ministros e até atingindo a honorabilidade do próprio Supremo Tribunal Federal.
A partir dessa investigação, outras atitudes foram tomadas, até que foram notificados, se eu não me engano, foi o Antagonista e mais um outro site, alguma revista, acho que Cruzoé, foram notificadas, isso em abril de 2019, foram notificadas para tirar uma matéria que atingiu o Toffoli. Na mesma data, a então Procuradora-Geral Raquel Dodge fez uma manifestação pelo arquivamento do inquérito policial. E ela foi muito clara, dizendo o seguinte, olha, o inquérito policial que é iniciado de ofício pelo Poder Judiciário, já contraria o nosso sistema. O inquérito policial na qual o relator é escolhido pelo próprio presidente do Supremo, contraria todas as normas e todos os sistemas. Este inquérito, então, da forma que está, nasceu de uma maneira completamente equivocada, afronta o devido processo legal, afronta o Estado Democrático de Direito e, portanto, ele deve ser arquivado. E ela se manifestou pelo arquivamento. Como que funciona o nosso sistema? Isso é muito importante que todos saibam. No sistema processual penal brasileiro, quem arquiva inquérito policial é o Ministério Público. O Poder Judiciário não participa de inquérito policial. Isso ela também fala na manifestação. No nosso sistema, não existe a atuação do Poder Judiciário em inquérito policial. Quando que o Poder Judiciário pode participar de um inquérito policial? Quando que ele é chamado para participar? Quando existem algumas decisões, que, por exemplo, quebra de sigilo bancário, prisão, que você tem a necessidade de uma decisão judicial. E aí sim se aciona o Poder Judiciário. Fora essas hipóteses, o inquérito policial ele corre pela polícia e em contato direto com o Ministério Público, que é o destinatário da prova. Quando o Ministério Público ele não pede o arquivamento, no sistema anterior ele pediu o arquivamento e o juiz arquivava. No sistema já vigente, em 2019, o Ministério Público ele arquiva o inquérito. Ele é o destinatário da investigação e ele fala assim, eu não vou denunciar. Só eu que posso denunciar, só eu que posso iniciar uma ação penal neste caso. E neste caso, a Procuradora da República, Geral da República, ela arquivou o inquérito policial, dizendo assim, eu não vou investigar este inquérito, fere o artigo 129 da Constituição Federal, que transfere ao Ministério Público a exclusividade de iniciar uma ação penal. Portanto, eu estou arquivando o inquérito policial. E, surpreendentemente, o Poder Judiciário mantém o inquérito aberto e não concorda com isso. E por que surpreendentemente? Se o órgão máximo do Ministério Público arquivou o inquérito policial, ninguém vai denunciar. Não existe como iniciar um processo, não existe como continuar uma investigação. E o Supremo Tribunal Federal ignorou esta regra constitucional, ignorou a manifestação da Procuradora-Geral da República e continuou investigando e, por decisões monocráticas, foi ampliando a investigação. Então, começou com essa questão do procurador da Lava Jato, que não sumiu o nome agora, depois aumentou para Cruzoé e para o Antagonista, que houve críticas, daí depois veio essa manifestação e foi ampliando. Depois disso veio busca e apreensão em várias pessoas, deputados, empresários, com bloqueio de bens. Isso foi se ampliando e chegou recentemente agora, quando surgiram novas críticas, que aí saiu do espectro eventualmente político e entrou no outro espectro, que é o espectro que atingiu a própria instituição, atingiu a conduta de servidores públicos que estavam fazendo uma investigação e que desagradou integrantes do Supremo Tribunal Federal, que agora tiveram decretadas aí usar tornozeleira, busca e apreensão, inviabilizando a investigação. É um inquérito sigiloso, que ninguém sabe o que está acontecendo. A própria Raquel Dodge, na manifestação dela, ela diz o seguinte, olha, nós estamos com um inquérito em que estão afastando da participação do inquérito o titular da ação penal, que é o Ministério Público. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Então esse inquérito tem que ser arquivado desde o início. Então é extremamente preocupante a manutenção deste inquérito policial. É extremamente preocupante que durante 7 anos esse inquérito ele foi se alongando e foi crescendo para diversos assuntos. Outros poderiam ter sido instaurados, mas não esse. E se fala em ataque dentro do Supremo, né? Até Gustavo falou bem, mas eu não consigo ver, ainda que seja virtual, que no início houvesse um ataque dentro do Supremo. Houve um ataque à instituição, ou até um ataque a um ministro, ou ao Supremo, mas eu lembro, né? Teve uma época que, acho que foi pichado a casa da ministra Carmen Lúcia, em Minas Gerais, foi totalmente pichada de vermelho. Esse inquérito não foi para o Supremo, e foi um ataque pessoal a um ministro do Supremo. Mais invasivo do que entrar na sua casa, do que pichar a sua própria casa, ou seja, é preocupante, muito mais preocupante do que pinchar ou pintar uma estátua do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, este inquérito policial se alongou demais. As instituições elas têm que se manifestar. Falta o Ministério Público Federal tomar atitude de novo e falar, nós realmente não vamos denunciar neste inquérito. Esse inquérito precisa ser arquivado. O Ministério Público Federal tem que se manifestar, assim como já se manifestou lá atrás. Mas, infelizmente, as instituições estão acanhadas, preocupadas, com medo e com receio. Nós estamos vivendo um momento sem precedente na história nacional.